Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos aproveitar que os irmãos estão em pé. Vamos abrir a Bíblia no livro de Salmo. Livro de Salmo, de número 1. Os irmãos encontraram? Então nós vamos ler do versículo 1 a seguir. A versão da minha Bíblia diz assim: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se ajuntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e de noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Eles dão fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. O mesmo não acontecem com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Uma alegria retornar aqui nessa cidade maravilhosa uruguaiana e estar aqui com o pastor Argimiro, a irmã Juraci, pastor Leandro, a irmã Ana, essa querida família que a gente tem uma amizade ainda lá dos idos de 1990, não é, pastor Argimiro? Pastor Argimiro era pastor na igreja de Augusto Pestana, e eu era representante comercial. Eu vendia adubo e ração, e sempre que eu fazia aquela região lá, eu visitava o pastor Argimiro. E sempre a irmã Ana tinha aquela refeição, os irmãos nos acolhiam, e eram momentos abençoados. Eu estou com 56 anos, naquela época eu acho que eu devia ter recém eu tinha casado, acho que eu tinha uns 22, eu estou casado há 37 anos com a irmã Rejane, mas a gente participou de cultos muito abençoados lá em Augusto Pestana, né? Aquelas vigílias que a gente participava, momentos de jejum, e estar aqui com os irmãos hoje é uma alegria. O Leandro já perdeu o cabelo, eu também já está branqueando. O pastor Argimiro me disse, mas o senhor está velho. Me deu um elogio na chegada. Mas é uma alegria, os pastores aqui, servos de Deus, nosso querido irmão Gilney e os demais queridos pastores, não vou citá-los para não tomar o tempo dos irmãos. Meus irmãos, eu trouxe um material aqui. No final do culto, o irmão Davi e o irmão Maico, nossos queridos companheiros, vão passar para os irmãos guia prático de evangelismo para cumprir a grande comissão de Jesus Cristo. Pedi para os irmãos lerem, por gentileza, em casa, que aqui traz uma orientação sobre os 4 pilares que a igreja está firmado sobre a rocha, que é Jesus: oração, jejum, evangelização e discipulado. E aqui traz uma orientação muito prática para a gente poder cumprir aquela missão que Jesus Cristo nos deu, de pregar o Evangelho, ensinar todas as coisas que Jesus mandou e batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O único motivo da igreja estar na terra é esse: pregar o Evangelho, ensinar todas as coisas que Jesus mandou e batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão da igreja.
A igreja não tem missão de nenhum outro ativismo. O único ativismo da igreja é pregar o evangelho, é ensinar todas as coisas que Jesus mandou e batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui Deus nos deu uma orientação para que os irmãos, na intenção de ajudar a igreja. Dentro desse material tem essa ficha de oração aqui. Essa ficha de oração, ela traz aqui uma orientação para que nós organizamos a nível nacional um movimento nacional de oração e evangelização. Porque a nossa meta é chegar no Brasil a 100 milhões de pessoas que tenham acesso ao folheto das 7 verdades que você precisa conhecer e envolver pelo menos 1 milhão de irmãos pentecostais da Assembleia de Deus no movimento nacional de oração e evangelização. Aqui diz assim: ore e agradeça a Deus. Primeiro a gente tem que agradecer a Deus por aquilo que Deus nos deu. Depois ore por sua família e sua parentela. Ore pela igreja, pelos obreiros, pelo pastor e a família dele. Ore para que Deus levante homens e mulheres que se envolvam no movimento nacional de oração e evangelização. Ore pelo presidente e demais autoridades. Tu pode não gostar de determinada autoridade, você pode não apoiar determinada autoridade, você pode não ser simpático a determinada autoridade, você pode não concordar com determinada autoridade, mas é nosso dever de orar pelas autoridades. A Bíblia manda nós orar pelas autoridades para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. Ore pela paz e prosperidade da nação, do estado e da cidade. E ore pela paz de Jerusalém. No verso do folheto tem um espaço para os irmãos escrever o nome daquelas 10 pessoas mais próximas de você, que você quer ganhar ela para Cristo, e ter essa ficha de oração no meio da Bíblia com o nome dessas pessoas, e orar por elas diariamente. Para cada uma dessas pessoas, os irmãos vão entregar para ela o folheto das 7 verdades que você precisa conhecer. A primeira verdade fala sobre o amor de Deus. A segunda verdade fala que o homem é pecador. A terceira verdade fala que Jesus salva. A quarta verdade fala que Jesus cura. A quinta verdade fala que Jesus batiza no Espírito Santo. A sexta verdade fala que Jesus voltará. E a sétima verdade fala que precisamos receber a Cristo para sermos salvos. Então, para cada uma dessas pessoas, que os irmãos vão escrever aqui o nome, os irmãos vão entregar esse folheto, tá bem? E as pessoas vão ler o folheto e Deus vai fazer uma obra na vida delas. Mas, irmãos, essas 10 pessoas aqui, os irmãos vão fazer um propósito no próximo domingo trazer elas no culto. Então nos próximos 10 domingos, essas pessoas estarão no culto aqui. Nós estamos aqui em mais ou menos umas 400 pessoas aqui dentro. Imagina os irmãos, 400 pessoas, nós vamos atingir 4.000 pessoas com a mensagem. Aquela mensagem que Daniel Berger chegava nas vilas e dizia assim: bom dia, bom dia. O senhor sabia que Jesus salva, que Jesus cura, que Ele batiza no Espírito Santo e voltará? Essa era a mensagem do Daniel Berger. Não era uma mensagem enfeitada. E essa mensagem está aqui. Então nós vamos fazer essa mensagem chegar para 4.000 pessoas aqui em Uruguaiana. Imagina os irmãos, vocês vão colocar no foco da vossa oração 4.000 pessoas. Vocês vão fazer a mensagem chegar para 4.000 pessoas. E em cada domingo, daí você vai trazer uma dessas pessoas nos cultos, nas congregações, e Deus vai fazer uma grande obra. Amém? Vocês entenderam? Tá? Então no final do culto, o irmão Davi, o irmão Maico estará lá com esse material, a minha esposa, a irmã Regiane, que arruma todo o material, para que os irmãos possam ter esse material e fazer a obra de Deus. Nós já chegamos, pastor Argimiro, a 1 milhão de pessoas com esse folheto aqui. E nós vamos produzir ele em todos os idiomas, porque nós entendemos a necessidade
de falar do amor de Jesus para as pessoas. Os irmãos sabem que em todas as viagens internacionais que eu faço, em razão da minha atividade, eu levo material de evangelismo e coloco na mão das autoridades, todas. No juízo, Vladimir Putin não vai poder dizer que nunca ouviu falar de Jesus. Angela Merkel também não. Primeiro-ministro da Índia também não, porque todos eles receberam o livro Conheça Jesus. E assim muitas e muitas autoridades. Eu, quando pego o avião, eu fico na entrada entregando de pessoa a pessoa o folheto das 7 verdades. Vamos abastecer o carro, coloca para o frentista, folheto das 7 verdades. Passa na praça de pedágio, a pessoa que vai cobrar o pedágio recebe a mensagem. E que os irmãos essa manhã possam sair desse culto incendiados com um desejo ardente de pregar o evangelho. Eu vi aqui que o pastor Argemiro, o pastor Leandro organizou os irmãos com um grupo de discipulado e um grupo de evangelização, e eu estava ali no banco dando glória a Deus. A canseira saiu, pastor Argemiro. Eu saí de igrejinha ontem, era meia-noite, e tocamos direto. Demos uma paradinha para dormir, 1h15. E nós estamos aqui nessa manhã, mas nós já estamos renovados, porque o Espírito do Senhor está aqui nessa manhã para abençoar os irmãos. Amém? Irmãos, a palavra que eu li, ela nos traz aqui o registro daquela manifestação do salmista, quando ele fala a respeito do homem que teme a Deus e a bem-aventurança daquele homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua palavra medita de dia e de noite. A Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra, e o que anda num caminho reto, esse lhe servirá. Os irmãos lembram daquela passagem que está escrita lá no livro de Jó, quando os seres espirituais se apresentaram a Deus numa determinada época, e Deus deu testemunho de Jó dizendo: tu tem visto meu servo Jó, homem fiel, que teme a Deus e que se desvia do mal? Quando chegou na plenitude dos tempos, os olhos de Deus palmilhavam sobre a terra, porque Deus precisava contar com uma moça que fosse responsável, que temesse a Ele, que guardasse a palavra dEle. E os olhos de Deus encontrou uma moça chamada Maria, e o anjo do Senhor se apresentou para Maria e disse: bem-aventurada és tu entre as mulheres, porque tu conceberás e darás luz a um filho, e ele será chamado Jesus. Irmãos, e ainda hoje os olhos de Deus olham para a terra, e os olhos de Deus contemplam 3 tipos de pessoas sobre a terra. Nessa manhã, muito rápido, nós vamos colocar como que diante de nós possamos observar qual é a pessoa que Deus vê em nós, porque nós não podemos nos esconder de nós mesmos, e nós também não podemos nos esconder de Deus. O primeiro tipo de pessoa que Deus encontra a terra está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2 e o versículo 14, que diz assim: mas o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, e as coisas de Deus para ele lhe parecem loucura, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. O homem natural, irmãos, é aquela pessoa que não recebeu Cristo no coração dele, é aquela pessoa que nós devemos evangelizar, aquela pessoa que nós devemos falar de Jesus para ele. O homem natural, ele não nasceu de novo ainda, ele não compreende o que faz os irmãos num domingo de manhã frio, sair da vossa casa e estar no culto. Ele não compreende. Ele não compreende o irmão trabalhar o dia inteiro, uma jornada de trabalho de 8 horas diária cansativa, chega em casa com pressa,
mas às 8 horas está no culto de oração, e ali tira o tempo de joelhos, orando. Ele não compreende o que faz com que o irmão, quando recebe o seu salário, separa o dízimo para devolver para a casa do Senhor. Não compreende. Eu lembro que eu tinha um senhor que eu trabalhava para ele lá em Carazinho, ele tinha uma oficina de chapeamento, o nome dele era Paulo Pasquato, e eu lá, meus 14 anos, lixando massa plástica, e ele me pagava por semana. Cada vez que ele ia me pagar, ele ficava irritado, e ele dizia: agora tu pega, separa os 10% e vai lá e paga o dízimo para o pastor andar de carro. E sempre aquele homem fazendo essas iniciativas. Ele não compreendia. Ele era um homem de compromisso, ele era um homem que cuidava da família dele, ele era um homem trabalhador, mas ele não compreendia as coisas de Deus. Esse é o homem natural. Onde está Cristo na vida do homem natural? Está fora da vida. É para esse que a palavra diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Esse é o homem natural. Mas 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15 diz assim: mas o que é espiritual, ele discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. O homem espiritual, irmãos, é aquele que recebeu Jesus no seu coração, e Jesus está no centro da sua vida. O homem espiritual, ele manifesta o bom cheiro de Cristo, e o bom cheiro de Cristo, ele só ocorre pela composição dos atributos do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5 e o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é paz, é amor, é caridade, é bondade, é fé, é mansidão, é temperança, é domínio próprio. Vocês compreendem? Esse é o homem espiritual. O homem espiritual, ele se manifesta pelo seu caráter, pela forma que ele lida com as coisas do dia a dia, na sua rotina, no seu trabalho, com a sua família, na igreja, nas suas relações, porque ele é amoroso, ele é bondoso, ele é caridoso, ele tem paz, ele é pacífico, ele tem domínio próprio, ele tem temperança. E a Bíblia diz que contra essas coisas não há lei. O homem espiritual. O homem espiritual, Cristo está no centro da vida dele, está no controle da vida dele. É fazendo referência a esse homem que o apóstolo Paulo disse assim: eu já estou crucificado em Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele age como Jesus agiria em circunstâncias de afronta. Ele age como Jesus agiria em circunstância de provação, quando ele é testado, porque ele tem o fruto do Espírito. O fruto do Espírito se manifesta no caráter dele. Irmãos, a sociedade aí diz que principalmente a sociedade progressista diz que o homem nasce bom, mas ele se torna mal por culpa da sociedade. Não, o homem nasce mal. A Bíblia diz que em pecado nós somos gerados, e nós somos expulsos do paraíso. E nós estamos nessa natureza que nós precisamos lutar contra ela todo dia. Por isso que lá em Gálatas capítulo 5, versículo 17, que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne.
E um se opõe ao outro, um não querendo que o outro faça. Porque a carne manifesta os desejos da carne, mas o fruto, ele manifesta, o Espírito manifesta os desejos do Espírito. E nós estamos aqui com essa natureza, numa peleja, numa guerra diária, com relação à nossa natureza. A crueldade humana, irmãos, ele se manifesta no dia a dia. O homem destrói a terra, maltrata os animais, oprime o semelhante, é agressivo, é iracundo, é contendeiro, é encrenqueiro, é o homem natural. E nós somos espirituais, e convivemos num mundo com essas pessoas. O ambiente do trabalho, é na rua, é no trânsito, às vezes até na família. Você é diferente porque nós somos igreja, você é espiritual. E Jesus, sabendo disso, como nós não somos do mundo, o mundo não tem nada a ver conosco, então aqui a gente vive em constante aflição. E Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem o terceiro tipo de homem. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 a seguir diz, Paulo disse assim: eu não vos pude falar como a espiritual, mas tive que, porque vocês são como meninos em Cristo, porque ainda sois carnais, porque havendo entre vós inveja, contenda, dissensão, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Onde está Jesus na vida do homem carnal? Está na vida dele, mas não no centro da vida. Tem algum irmão aqui que já esteve desviado da igreja há algum tempo e depois voltou? Só para saber assim. Teve alguém que já esteve fora? Quando você estava fora da igreja, você não tinha aquele desejo ardente de voltar para a igreja? Só que não tinha força. Tinha respeito pela Bíblia, tinha respeito pela Bíblia, tinha respeito pela igreja, tinha respeito pela igreja, o desejo de voltar, mas muitos não tinham força. E tem muitos lá fora que estão nessa situação, que querem voltar, mas não conseguem. O homem carnal, irmãos, é aquele que já recebeu o Cristo. Jesus disse assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mesmo que a pessoa não permita que Cristo esteja no controle da sua vida, mas ainda tem lá algo de Deus na vida dessa pessoa. Ele quer voltar. Muitos não têm força para voltar. Mas assim como o homem espiritual, ele manifesta o fruto do Espírito, o homem carnal, ele manifesta também, através do seu comportamento, o fruto da carne. E eu digo, irmãos, com muito respeito e com muita dor no coração, com muito amor no coração, nós temos pessoas fora da igreja com esses atributos, mas nós temos pessoas muitas vezes dentro da igreja lutando contra essa natureza. Paulo disse: como escaparei eu do corpo dessa morte, se eu não atentar para uma tão grande salvação? Lá em Romanos capítulo 7, versículo 14, Paulo disse: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal, aquilo que eu detesto, isso faço. E Gálatas 5, a partir do versículo 17, diz que as obras da carne são manifestas, as quais são. Quem é que lê para nós ali? E de nós já vamos orar. Alguém achou? Pode ler para nós? Gálatas 5,
a partir do versículo 17. Amém. Amém. Os irmãos conseguiram ouvir lá atrás? A Bíblia diz assim, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, vocês pensem, a pessoa passar a vida na igreja e não herdar o reino de Deus. Muitas pessoas, muitas vezes, ela vive com sentimento de culpa, porque ela não consegue vencer a natureza humana. E de nós mesmos, ninguém consegue vencer a natureza humana. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas vem outro Consolador. E Ele estará convosco todos os dias. O Consolador, irmãos, Ele não é um acusador, Ele é o intercessor. O apóstolo Paulo, certo dia, orando, ele falou no espinho da carne. Muitos ficam especulando o que é o espinho da carne de Paulo. Se fosse para nós saber, estava escrito. Se não está escrito, é porque não é para nós saber. E outra coisa, o nosso Deus não expõe a intimidade de ninguém, porque Ele nos respeita, Ele nos ama. Ele não quer nos envergonhar, Ele não quer te envergonhar, mas Ele quer nos ajudar a nós vencer a nossa natureza humana, para nós sermos espirituais. Nós temos aqui pessoas com 1 ano de idade, 12 anos, 10 anos, 30 anos, 50 anos, 70 anos, 80 anos, daqui a amanhã, se Jesus não voltar, todos vão morrer. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão quando a trombeta de Deus soar. Mas e aqueles que não morrem em Cristo, que morrem na carne? Aí vão ressuscitar no juízo. Jesus disse que aqueles que vivem sob a circunstância das obras da carne não herdarão o reino de Deus. Nessa manhã, irmãos, eu sinto aqui o Espírito Santo, o amor de Deus sobre a nossa vida. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E Jesus disse assim que eu sou aquele que apaga as suas transgressões, e dos teus pecados eu não me lembro. O Espírito Santo está aqui nessa manhã. Quem sabe nós podemos falar com Ele e dizer assim: Jesus, eu tenho esse espinho na carne, eu não consigo vencer, mas eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Eu quero ser espiritual, eu quero Cristo no centro da minha vida. Eu quero ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo.
Eu quero viver na plenitude do Espírito Santo. Eu quero viver uma vida de comunhão contigo. A vida de comunhão com Ele, a pessoa tem desejo de orar, tem desejo de ler a Bíblia, tem desejo de estar no culto, tem disposição de perdoar, não guarda rancor, mas abençoa. Jesus disse: se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se ele tiver sede, dele de beber. Nós somos cristãos e Cristo na nossa vida. Vamos nos pôr em pé, vamos fazer uma oração, meus queridos. Aí onde você está, você coloca a mão no teu coração. Você pode ter a tua conversa muito pessoal com Jesus aí. Fala para Ele. Diz: Senhor, eu quero que o fruto do Espírito se manifeste na minha vida. Que na minha casa, meus filhos, minha esposa, meu lar vejam o fruto do Espírito ser manifesto através das minhas atitudes, através do meu comportamento. E diga para Ele: Jesus, eu tenho esse espinho na carne que eu tenho lutado, mas não consigo. E o teu coração, irmão, irmã, tem inclinação para as coisas de Deus, e a prova disso é que você está aqui. Você está lutando, e Deus valoriza isso. E é por isso que o Senhor vai te ajudar a você vencer. Romanos diz assim, capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Você, o propósito de Deus contigo é para ser espiritual. Natural tu não é mais, porque Cristo já entrou na tua vida. Ou é espiritual ou é carnal. E se você está aqui é porque tu não quer ser carnal, e você não será carnal. Se tem algo que você precisa vencer, que você está lutando, nessa manhã você vai ser cheia do Espírito Santo, e você vai sair daqui incendiada, com mais desejo de ler a Bíblia, mais desejo de orar, mais desejo que Cristo se manifeste através de ti, o bom cheiro de Cristo através de ti, que todos notem Cristo na tua vida, o Espírito Santo na tua vida, que notem no teu toque, no teu falar, no teu agir, no teu caminhar, que Cristo está na tua vida. Shabakanda rabanda rabanda rabassai. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, meu Senhor, pela tua presença nessa manhã, pelo teu Espírito Santo, pela tua palavra, que nos ensina, Senhor, a andarmos na tua direção para nós sermos salvos, para que o pecado não venha fazer divisão entre nós e ti, para que as nossas iniquidades não encubram o seu rosto de nós, para que o Senhor não receba as nossas orações. Mas nessa manhã nós estamos levando a ti, meu Paizinho, a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. Nós não escondemos de ti, porque não tem como se esconder de ti. Para onde nós iremos do teu Espírito? Onde nos esconderemos da tua presença? Mas nessa manhã, Senhor, nós queremos nos colocar diante de ti. Ó meu Senhor, vem e se manifesta, nos ajuda. Que o fruto do Espírito, que nós sejamos mais amorosos, mais bondosos, que tenhamos mais gozo, que tenhamos mais fé, exercitar a fé, que nós possamos ter o domínio, o controle, Senhor, sobre os nossos apetites, sobre a nossa natureza humana. Se manifesta sobre cada um de nós nessa manhã, no nome de Jesus. Irmão, se veio na tua mente de você ter que ligar para alguém e dizer: irmão,
teve aquela encrenca entre nós, quero deixar tudo no mar do esquecimento. Estou te ligando para te dizer que eu te perdoo. Perdoe. E se for ter que pedir perdão, peça perdão. Amém? Jesus diz assim: eu sou aquele que apago as tuas transgressões, e dos teus pecados eu não me lembro. Vira para o teu irmão e diz assim: irmão, está tudo bem entre nós? Isso. E diga assim: nós somos espirituais. Você tem o bom cheiro de Cristo. Somos espirituais. Deus abençoe os irmãos. Amém.